em Josué capítulo 24, verso de número 15. É um verso muito conhecido, muito citado. Já tratei várias vezes desse tema na igreja, evidentemente que é um tema que tem que estar sempre revendo, e vai ser o tema do ano, para nós caminharmos juntos. E eu convido você para vir conhecer o trabalho. Eu vou só despertar você com algumas passagens bíblicas. Nós vamos falar aqui uns 2, 3 domingos sobre esse tema. Vamos falar domingo também, continuando a resolução, uma outra experiência numa família. Nós vamos ver uma experiência que Josué estava vivendo na sua família, e o desafio que ele tinha, e como que ele desafiou todo o povo da sua época para seguir o mesmo caminho. Josué capítulo 24, nós vamos ler o verso de número 15 apenas. Se a igreja quiser me acompanhar nessa leitura. Josué 24, 15. Diz assim a palavra de Deus. Todos juntos, gente, vamos lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que parece simples isso, né? É uma frase assim tão conhecida. A gente vê essa frase escrita assim, adesivo no carro, né? A gente vê essa frase em umbrais das portas, na entrada de algumas casas, ou dentro lá na salinha, quadrinho, né? Aqueles pratos pintados. É uma das frases mais usadas em quadro pintado, é essa daí. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é bonito, né, essa frase, né? Às vezes eu vejo uma casinha bonitinha assim, né? Um enfeite, aí do lado o versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, mas é muito séria essa afirmação. A pessoa chegar a afirmar isso, tem muitas implicações por trás, né? E para Josué dizer isso, se você observar, nós estamos em que capítulo? 24. Quantos capítulos tem o livro de Josué? Olha aí na sua Bíblia, quantos capítulos tem? Então Josué estava escrevendo isso aí no final do livro. Tinha autoridade para falar isso aí, hein? É justamente esse o ponto. O desafio que nós temos, meus queridos, na família é muito mais sério do que nós podemos imaginar. Josué, quando ele chama o povo e faz esse desafio, olha, eu e a minha casa, nós serviremos a Deus. Foi uma decisão que ele tomou. E eu não tenho dúvida, gente, olha, eu sou calvinista, ou seja, eu creio que é Deus que nos escolheu, creio que é Deus que nos amou primeiro, por isso que nós amamos a Deus, não era impossível. Não dependeu de uma decisão minha, dependeu de uma decisão de Deus. Mas eu não tenho dúvida uma coisa, gente. Na sua vida, aquilo que realmente você quer, que você decide no seu coração, vou lutar por isso, eu quero buscar isso, com a graça de Deus você vai alcançar, sendo da vontade e propósito dele. E eis uma coisa que é da vontade de Deus. Isso não vai acontecer num passe de mágica, isso não vai acontecer assim naturalmente. Não, não vai. Se você deixar o curso natural, né, na sua família, seguir o curso natural, eu vou dizer uma coisa para você, nem a sua casa vai servir a Deus. Isso aqui é fruto de uma resolução, por isso que o tema é a resolução. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou calvinista, eu creio que Deus escolheu, que Deus fez, que Deus já enviou o seu Filho, nós não fizemos nada. Mas eu não tenho dúvida que a minha fé não descarta que eu tenho sim que tomar algumas decisões na minha vida. Eu tenho que saber o que eu quero da minha vida. Eu tenho que saber se realmente Deus é real na minha vida, ou é ou não é, não tem meio termo. A Bíblia nos fala, claro, não dá para ficar em cima do muro. No nosso relacionamento com Deus não existe meio termo. A Bíblia chega a dizer, Jesus fala, antes fosses frio ou quente, mas porque é morno, estou pronto a... O morno é aquele que não resolveu ainda o que quer. A fé é uma coisa que vai levando. Vamos ver o que vai dar. Deixa seguir o curso natural. A filosofia de Zeca Pagodinho. Você conhece a filosofia de Zeca Pagodinho? Vida leva eu. Você vai ver onde vai parar isso aí. Gente, essas coisas são tão sérias, Se a gente não toma uma decisão, uma resolução, e segura firme no volante, gente. Porque o tranco é grande, e todos os ventos, todas as forças, todas as correntezas vão fazer de tudo para você desviar
e desistir dessa decisão. Então, se você deixar o curso natural caminhar, é como se você estivesse segurando ali, ó, vou dizer aqui para os pais, para aqueles que estão à frente dos seus lares, no volante do carro, do ônibus, e aí tá ali, ó. Você tem uma responsabilidade, e você tem um propósito, você tem uma resolução que você tomou, ou Deus está com você, ou Deus não está, ou você decidiu no seu coração, é isso que eu quero para a minha vida ou não. Eu creio que existe esse lado humano. Tá? Eu creio que Deus operou, Deus agiu, Deus já tocou no seu coração, te trouxe aqui, você já conheceu a palavra de Deus, mas agora vai chegar uma hora que você tem que resolver o que é da vida. É uma resolução. Quando Josué compartilhou essa resolução dele, a primeira coisa que a gente tem que observar, lá no capítulo 23, tá? O último capítulo, antes de entrar no nosso texto, o penúltimo do livro, no verso 1, olha o que o texto diz. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho e entrado em dias. Nós falamos muito hoje pela manhã, isso aqui é só um contexto rápido, eu tenho mais coisas que eu quero compartilhar com a igreja, mas, gente, foram 24 capítulos, foi uma vida. O texto está dizendo aqui que ele já era velho e entrado de dias, foi uma vida, para ele chegar lá no final e dizer assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foram resoluções, lutas, quanta luta ele não teve para manter em pé essa resolução, e não desistir no meio do caminho, dos baques, dos desafios, das provações. Josué, para aqueles que são mais novos, deixa eu contar para você, depois de Moisés, tá? Moisés foi que Deus usou para libertar o povo de Israel do Egito, então Moisés foi usado, eles atravessaram lá o Mar Vermelho, foram para o deserto, 40 anos peregrinando no deserto, no final de 40 anos, a Bíblia nos fala então que Moisés ele passou a liderança para Josué. E você começa o livro de Josué, é desafio, do início ao fim. A palavra para Josué é muito forte. Você vê lá no capítulo de número 1, abre lá, você está com a Bíblia aberta aí, ó. O que está escrito lá em Josué, capítulo de número 1? Olha lá, ó. Aqui é o momento em que ele recebe a incumbência, a responsabilidade. Josué capítulo 1, verso 1, contexto aí para a gente entender. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pula um pouquinho, verso de número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Depois vem uma palavra de ânimo. Esforça-te, verso 6. Tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Olha aí, primeiro capítulo, Deus chama Josué, fala, agora é com você. Você que está no comando. Dá orientações para ele, agarra nesse livro, esse livro de capa preta que você tem aí, agarra nesse livro e não larga dele, na tua vida inteira. Faz de tudo para seguir o que está aí, a orientação que está aí, porque eu serei contigo, e você vai ser bem sucedido onde quer que andares. Os problemas viriam, e muitos. Você lê todo o livro de Josué, é um livro extraordinário, de tanta luta, de tantos desafios, mas Deus disse, eu estarei contigo por onde quer que andares, não temas, não te atemorizes. Mas tem uma orientação lá para ele tinha que tomar uma resolução, eu vou seguir esse negócio ou não? Eu vou pegar esse livro da capa preta e levar ele a sério na minha vida, ou com Deus não tem meio termo, gente.
Não dá para Josué estar mais ou menos no esquema ou não. Ou ele está dentro, ou ele está fora. Ou ele está dentro desse pacto, dessa aliança. Era um pacto que ele está fazendo com Deus aqui, ó. Você pega nesse livro, você leva a sério que está aí, eu vou ser contigo. Ele teve que tomar uma decisão na vida dele. Isso lá no começo. Logo no início. Ele era jovem. Ele tinha um desafio para frente. Ele agarrou naquele livro. Agarrou naquelas promessas. E passaram-se então muitos anos. No final do livro, nós voltamos lá. Capítulo 23, o 24 ele faz a promessa, o capítulo 23, passado muito tempo depois, muitos anos passaram, ele agarrou no livro, ele agarrou nas promessas, ele tomou uma resolução no seu coração, daqui eu não saio, não largo, ninguém me tira, é isso que eu quero para a minha vida. O texto diz que ele já era velho e entrado em dias. Não foi assim que começou a peregrinação. A peregrinação, Josué era jovem, ele estava aprendendo, e ele vai fazer algo, no fim da vida dele, ele chama os líderes, aí você vai ver no verso de número 2, chamou Josué todo Israel, olha lá, seus anciãos, os cabeças, os juízes e os oficiais, e aí ele vai trazer uma palavra para ele, ó, já sou velho, entrado em dias. Observe um detalhe, antes dele chegar e anunciar para todo o povo a resolução dele, que ele tinha tomado no seu coração, para inspirar como líder, entendeu? A decisão que ele tinha tomado, ele e a casa dele, ele chamou os cabeças. Isso é um ponto que nós vamos trabalhar muito esse ano 2014, porque eu vou contar uma coisa para você, filho. O negócio acontece, olha, não é aqui. Aqui aqui é um local de treinamento, a batalha não é aqui, gente. Aqui é uma sala de aula, aqui é um local de adoração, que a gente contempla a Deus, a gente estuda a Bíblia, né? Nós nos fortalecemos mutuamente, nós revigoramos a nossa alma. Uma batalha, ela vai ser travada onde? Lá dentro de casa, lá dentro do nosso trabalho. É lá que a batalha é travada. Aqui é um quartel. Aqui é quartel, gente. Aqui não é campo de batalha. É claro que o inimigo cria umas dificuldades e que isso se torna um campo de batalha, mas não deveria. Aqui é quartel, aqui é tudo bom, está tudo limpinho, cheiroso, todo mundo aqui tomou banho. Alguém não tomou banho hoje, eu vi aqui? Tomou banho, você passou perfume, entendeu? Você pegou melhor roupa, você penteou o cabelo, entendeu? Passou né? Os antigos passavam aquele gel, né? Você se arrumou, as mulheres escolheram um brinco, se arrumaram, se perfumaram, está tudo bonitinho aqui. Vai ser 1 hora, um ar-condicionado ligado, pastor simpático, né? Tudo gostoso, música, aí canta música, bonitas músicas, né? Deus é soberano. É bom e é fácil a gente fazer isso aqui, gente. Agora eu quero ver a gente cantar que Deus é soberano lá dentro de casa. Quando as coisas desandarem, quando os filhos desobedecerem, quando as coisas saírem fora do controle, aí a gente canta, não é assim, gente, não é? Os pais de família não cantam, Deus é soberano, não é isso. Então aqui é quartel, gente, aqui é quartel, aqui a gente treina, a gente se prepara, se capacita, a batalha não é aqui, a batalha é lá dentro da sua casa, tá? Batalha com o seu filho lá dentro, batalha com os relacionamentos, marido e mulher, batalha é o que você trava lá no seu trabalho, né? As provações que você vive lá dentro, ou quem nem tem trabalho, que já está privado então de muitas coisas, entendeu? Problemas, desafios, é lá que o negócio acontece. Pensando nisso, é por isso que eu disse o seguinte, ele chamou os líderes, ele chamou os cabeças, porque ele sabe que a batalha acontece lá dentro de casa. E quem vai realmente, meu querido, formar a cabeça do teu filho, tá? da sua casa, quem que vai colocar nos eixos, entendeu? Colocar no trilho esse vagão, é você, pai, mãe, muitas vezes, líder lá na casa. Ele chamou os líderes. Se você não colocar o vagão no trilho, ninguém vai colocar. Vai ter muita gente para empurrar, para desviar, para fazer... A alegria do palhaço é ver o circo, pegar fogo, gente, entendeu? Ninguém vai ajudar você pôr o vagão no trilho, não. Vai aparecer um monte de gente para desviar a cabeça do seu filho,
para criar intriga lá no relacionamento. Não vai aparecer gente, é raro, gente, é raro. Isso é desconfia quando aparecer. Esmola demais, né? Santo desconfia, né? Vai ter gente para atrapalhar, para criar problema, batalha lá. Então ele chamou os cabeças. Porque ele trabalhando com os cabeças, com os líderes, gente, cada um na sua casa, você vai ver o que vai acontecer aqui com Josué. Cada um ia fazer uma análise, ia levar a sério o negócio, não. Ou eu estou dentro ou estou fora. Porque com Deus não tem meio termo. Ou nós estamos dentro ou estamos fora. Não tem em cima do muro com Deus. Né? Aí Josué vai chamar os líderes, os anciãos, os cabeças são os líderes lá. E eu vou dizer, quem vai fazer a cabeça do seu filho é você. Aqui na igreja ele vai vir uma vez por semana, 40 minutos, nós levamos ele lá no fundo, damos um estudozinho bíblico, damos um papelzinho para ele pintar. Os que têm o privilégio e a grande bênção de vir de manhã, vai ter um assunto diferente, sistemático, vai fazer uma grande diferença na vida do seu filho. Se o seu filho participa de escola dominical, é uma coisa, se não participa é outra, totalmente diferente. Não tenha dúvida disso, tá? É bem diferente. Nós ficamos aqui 1h30. Então, tudo bem. E o resto da semana? É lá que a coisa acontece. Então, a batalha é travada em casa. Josué vai chamar os cabeças, os líderes. E cada um desses líderes é que ia se responsabilizar pela sua parte. Depois, então, diz, de reunir as tribos, os anciãos, os cabeças, os juízes. Aí sim, que o texto diz, então, e pode ler, é que Josué disse a todo o povo. Aí ele vai falar com todo o povo. E aí ele vai trazer assim, 3 desafios que ele coloca para o povo, para todo mundo agora. 3 desafios que ele coloca. Primeiro o seguinte, Josué vai desafiar aquelas pessoas, aquela geração, a confiar em Deus. Ele diz assim, ó, primeira coisa, gente, tudo começa com a confiança. Eu bati muito isso hoje de manhã. O nosso desafio é confiar em Deus e fazer com que a nossa família, os nossos filhos, os nossos familiares confiem em Deus. Primeiro de tudo. Para isso, ele diz assim, vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus. A todas estas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Josué está buscando aqui, vamos trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Vamos trazer à memória, vamos lembrar aquilo que nos inspira. Quanta coisa Deus já fez na nossa vida, gente. Nós temos motivos mais do que suficientes para confiar em Deus. Tudo começa na confiança. Quantas vezes Deus agiu, quantas vezes Deus operou? Confiar. Primeiro passo, a primeira coisa, meu querido, é saber se no coração, lá das pessoas dentro da nossa casa, os nossos filhos, eles estão crescendo, eles estão desenvolvendo, primeiro de tudo, confiança. Confiança. Tem que saber se isso é uma realidade na sua vida primeiro e na vida dos seus familiares. Aprender a confiar em Deus. Gente, falar em confiança é fácil, agora viver o dia a dia é outra coisa. Confiança, é o que foi citado até hoje, nos irmãos estavam falando sobre isso. Para mim, confiança, não é na hora que está vencendo a batalha, que tudo está indo bem, como diz o ditado popular, muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Estou confiando em Deus, Deus está comigo, está tudo acontecendo. Confiança, gente, ela é provada. Ela tem que ser provada. Confiança é fé. Fé não é figuinha, não, eu vou ganhar, não é torcer. Fé é confiança. E toda a fé será provada. E fé, confiança, vai ser provada, eu quero ver, é naquela hora. Daniel, se lembra com seus amigos, em que alguém que tinha mais poder do que ele, disseram para eles assim, olha, vocês vão ter que se prostrar e adorar essa imagem. Porque se vocês não se prostrarem, não adorarem essa imagem, vocês vão ser atirados numa fornalha de chamas. Aí Daniel, no caso Sadraque, Mesaque e Abidênego, eram 3 companheiros, falou assim, olha rei, deixa eu falar uma coisa. Nabucodonosor, não era qualquer reizinho não, hein? Nabucodonosor. Nós não precisamos nem falar sobre esse assunto. Já está resolvido no nosso coração. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, e o Deus a quem nós servimos, entendeu? Tinha uma vida de serviço, de comunhão.
o Deus a quem nós servimos nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não nos livrar, isso é confiança. Se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não vamos prestar culto aos teus deuses, nem adorar a imagem de ouro, e nada que você quiser. Confiança é isso. Se Deus fizer ou não fizer, eu continuo confiando nele. Porque a gente acha que confiança é uma manipulação de Deus, e que tudo vai acontecer do jeitinho que tem que ser. Não, confiança é o seguinte, aconteça o que acontecer, eu continuo confiando em Deus. Eles tinham plena consciência que Deus poderia livrar ou não. Isso é para Nabucodonosor seguir, Nabucodonosor, olha, quanto a isso não precisamos nem conversar, já está resolvido, nós não vamos adorar essa imagem. Quer mandar a gente para a fornalha, manda, porque assim, se Deus quiser livrar, Ele livra. E se não quiser livrar, Ele não livra. E tanto faz como fez, porque nós não vamos, nós continuamos confiando em Deus. Confiança é uma coisa muito difícil, gente. E nós temos sim que aproveitar as circunstâncias difíceis que batem na porta da nossa casa. Agora é a hora da gente confiar em Deus, mas confiar quando está tudo bem é fácil. Aí não precisa, todo mundo confia em Deus. Eu quero ver na hora do vamos ver. Aí a gente vai ver que a gente é fraco, a gente se abala, a gente é humano, a gente é dependente, e a gente vai ter que fazer aquela oração: Senhor, ajuda na nossa pouca fé. Nós precisamos de mais fé. Fé, que eu quero dizer, é confiança, é entrega, é descansar, é crer que Deus está soberano. Cantar uma música aqui lá dentro de casa é o lugar mais difícil da gente cantar. Cantar isso aqui lá no trabalho. Aí que o negócio pega. Mas José sabia o que estava fazendo. Ele chamou o povo e falou assim: gente, espera, nós temos razões para confiar. A Bíblia fala que nós devemos estar prontos a responder a razão da esperança que é em nós. Por que nós temos esperança? Nós temos uma vida com Deus, gente. Nós temos experiência com Deus. Nós não vamos passar a servir a Deus agora, do nada. Nós temos uma longa caminhada. E Josué está trabalhando com isso. Ele fala assim, Deus pelejou por nós no passado e vai continuar pelejando por nós. Naquele espírito de Daniel. Se ele fizer assim ou assado, não importa. Continuamos confiando, Ele é o nosso Deus. Não arredamos. E Josué então desafia primeiro a confiar em Deus. Primeira coisa que você tem que se preocupar. E agora eu vou dizer para os pais, para os homens da casa, para as mães aqui. Minha pergunta é o seguinte: seu filho confia em Deus? Porque se ele confia, ele vai aprender a amar a Deus. E se ele ama a Deus, ele vai aprender a temer a Deus. Foi a tese que eu trabalhei hoje e a tese que eu vou desenvolver com vocês bastante. Josué vai desafiá-los agora a temer. Primeiro confia, pois teme. Agora, pois, temei ao Senhor. E finalmente, Josué vai falar do servir. Serviu com integridade e fidelidade. Deixa eu falar um pouquinho dessas três coisas que ele fala. Primeiro, confiar, temer e servir. Olha a sequência. Muitas vezes nós queremos arrastar pessoas da nossa casa, os nossos filhos, e eles têm que servir. Eu, como pastor, erro muitas vezes, querendo fazer com que a pessoa sirva. Chegou, vamos servir, tem que servir. Mas antes, o servir é a última coisa. Envolve muita coisa. O servir é o que Josué falou. Eu e a minha casa serviremos. Mas antes de servir, ele precisou aprender a confiar. E depois ele precisou aprender a temer. Porque esse relacionamento de confiar é depender, gente, é entregar. É ter Deus como pai, pai que cuida. Assim como você confia no pai. É isso que está acontecendo aqui com Josué. Ele já era velho. Ele havia experimentado a mão de Deus na sua vida. Ele podia falar com autoridade agora, né? Com conhecimento de causa. Eu e a minha casa servirei, mas antes disso eu precisaria confiar. O que muitas vezes acontece, que eu tenho batido nessa tese, é o seguinte: nós queremos e muitas vezes corremos o risco de embutir no coração das pessoas que estão próximas da gente, as pessoas que nós amamos. Não é a confiança, o amor, o temor. É o medo. É o medo. Deixa eu falar uma coisa. O medo, ele não atrai. O medo, ele espanta, afugentar. Não é para a gente ter medo de Deus. Nós devemos temer, só que só teme quem ama. Olha que coisa linda. Você já viu aquela passagem linda lá em 1 João? Nós acabamos de ler aqui. No amor não há o quê? Medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A minha tese é o seguinte, gente, que medo é um relacionamento com Deus meramente religioso. Porque quem tem medo, sabe o que ele faz? Ele bate cartão. Ele cumpre tabela. Então ele vem na igreja, ele bate cartão domingo, acabou. Ele tem medo aqui. A hora que ele sai, não tem mais medo. Ele não tem relacionamento, ele não teme a Deus. Agora aquele que aprendeu a confiar, a amar, aí é diferente. Ele vai temer. Porque quando ele sair daqui, ele teme a Deus. Porque temer é respeitar a Deus. É uma passagem que eu ainda vou trabalhar com a igreja, que é a história dos recabitas. Você já ouviu falar da história dos recabitas? É uma história extraordinária. Essa família, esse clã que havia no passado, esse pai, ele ensinou algumas coisas para os seus filhos, tá? E ele passou muito tempo, o pai faleceu, muito tempo depois, o povo, os filhos dele, os descendentes dele, continuavam firmes na fé, na confiança e com temor que eles tinham, respeito que eles tinham com o pai, que já tinha até morrido. E aí, Deus, era um período do profeta Jeremias, que o povo, a característica do período de Jeremias era o quê? Falta de fidelidade. Eles não confiavam em Deus, eles não eram fiéis a Deus. Aí Deus chamou o profeta, falou: profeta, é o seguinte, vem cá. Você vai lá na casa dos recabitas, chama todos, toda a família toda, o clã todo, e traz eles aqui. E coloca diante deles, no caso, vinho. E fala assim para eles: olha, toma esse vinho aqui, ó. Colocou as taças de vinho lá, e eles falaram assim: não, nós não vamos tomar vinho. O problema não é o vinho aqui. Até Jesus tomou vinho, gente. Vinho não é pecado. Mas o que aconteceu? O pai deles tinha isso, e ele passou isso para os filhos, e por respeito ao pai, eles disseram assim: não vamos tomar vinho. Mas por que vocês não vão tomar vinho? Porque o nosso pai já tinha até falecido, hein? Porque o nosso pai passou isso para a gente. E falou que nem nós, nem os nossos filhos, nós não devemos nem plantar, nem colher, nem fazer vinho. E eles nunca fizeram. E Deus falou assim, está aprendendo aí, Jeremias, agora você faz o seguinte, você vai e diz para aquele povo, que essa família aí dos recabitas, eles obedecem, eles temem o pai morto mais do que o Deus vivo deles. Porque o pai já morreu há muito tempo, eles continuam obedecendo esse pai. E o meu povo não me obedece até hoje. Está lá, no livro do profeta Jeremias. E Deus diz assim: ó, eu vou acontecer a mesma coisa. Essa família aí vai ter descendente deles, sempre vai ter algum descendente, nunca vai deixar de existir descendente dos recabitas. Se você pesquisar um pouquinho na história, você vai descobrir que até hoje, na região lá do Irã, do Iêmen, tem uma seita, e uma seita chamada Recabitas. A seita dos recabitas. Até hoje tem descendente do recabita. Deus falou assim: eu vou ser com essa família para sempre. Você já passou uns 3.000 anos? Não sei. O problema não é o vinho, viu, gente? Eu vou parar de tomar vinho que eu não vou viver para sempre, porque não é nada disso. Olha que de vez em quando tem que tomar um vinho, faz bem para a saúde, né? Os bons italianos têm aqui, né? E meus avós viveram muito tempo tomar um vinho, antes da refeição. A briga não é com vinho, não sou contra vinho. Mas ali era uma resolução que o pai influenciou-se de uma tal maneira que o pai não estava mais presente e eles tinham medo do pai? Não, porque se eles tivessem medo, eles já estavam enchendo a cara de vinho. Porque o pai já partiu mesmo, tem medo, o pai acabou. Mas ele tinha um temor. Temor, gente, só brota no coração de quem ama. Então o que a gente tem que ensinar para os nossos filhos é confiar, amar a Deus. Porque se eles amarem a Deus, eles vão temer a Deus. Se eles temerem a Deus, aí sim eles vão servir a Deus. A sequência que Josué está colocando aqui é muito clara. Gente, é o seguinte, nós temos que aprender a confiar, a amar esse Deus. Por isso você vai temer a Deus. E se você teme, você serve. E serve da maneira certa. Porque o nosso serviço depende de muita coisa. Depende de nós termos um relacionamento correto com Deus. Depende de nós termos verdadeiro temor a Deus. O verdadeiro amor. Aí Ele aceita o nosso serviço. Então antes começa assim. Porque no máximo que a gente pode fazer é colocar medo no coração dos nossos filhos, das pessoas que nós queremos evangelizar. Você tem que lembrar que o que atrai é o amor. E o medo espanta. O primeiro sentimento que brotou no coração do homem, quando os nossos primeiros pais romperam o relacionamento com Deus, a Bíblia fala que Deus teve um momento de comunhão, um momento de alegria, e os nossos primeiros pais, representados lá por Adão e Eva, não estavam lá. Eles não estavam lá por quê? Quando Deus te falar: Adão, onde estás? Sumiu. Adão não foi no culto. Fugiu. Aí a Bíblia diz que
ele se escondeu lá no meio das árvores. E aí quando Deus chega para ele, ele vai dizer o seguinte: olha, quando eu ouvi a tua voz, Deus, eu tive medo. Primeira vez que surge esse sentimento. Medo afasta. Amor atrai. Por isso que Deus diz que Ele nos atrai com laços de amor, não de medo. Então a gente tem que fazer uma separação enorme. Medo quem produz é a religião. Religião baseada no medo. É a religião da ameaça. Se você não fizer isso, você vai receber isso, e a pessoa faz por medo. Vai na igreja bater cartão por medo. Filho, se você está aqui por medo de Deus, está tudo errado. Não entendeu nada. Você não tem que ter medo de Deus. Você tem que aprender a amar Deus e vai honrar, respeitar e temer. É diferente. E o meu sonho é que nós possamos transmitir para a geração seguinte, não medo. Não aquele medo que brotou no coração lá dos nossos primeiros pais, que fez com que eles fugissem de afastar de Deus. O medo é o que vai fazer os nossos filhos entrarem na fase da juventude, da adolescência, eles se afastam, eles não têm prazer nas coisas de Deus, eles não têm alegria nas coisas de Deus, eles não podem cantar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque muitas vezes o coração deles está cheio de medo, o medo afasta. E Josué não está falando de medo, está falando de temor, é diferente. Teme quem ama, quem não ama tem medo. Um relacionamento doente que a gente acaba criando com Deus. E muitas vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida e a gente começa a ficar com medo. Fala, olha, Deus está fazendo comigo, está me castigando. E a Bíblia diz que o amor afasta o medo. Porque o medo envolve castigo. Se a sua mentalidade, o seu relacionamento com Deus é baseado em medo, você tem medo do quê? De castigo. Então o que você faz? No máximo você bate cartão para Deus, por medo. É possível você passar uma vida inteira se relacionando com Deus baseado no medo. Então você faz as coisas com medo de ser castigado. Eu vou na igreja com medo de acontecer alguma coisa ruim comigo. Eu vou ler a Bíblia e orar porque tenho medo que Deus me castigue. Gente, isso é um relacionamento doente. E toda vez que você vê alguma coisa ruim acontecer na sua vida ou na vida de outra pessoa, porque quem julga o outro julga baseado em si mesmo. Assim como você tem medo que Deus te castigue, quando alguém estiver passando por uma dificuldade, você vai dizer, Deus está castigando ele. É porque ele não deve ter orado hoje. E quando acontece uma coisa na nossa vida, de ruim, a gente começa a pensar, será que eu orei hoje? Será que eu li a Bíblia? Eu sei porque Deus está fazendo isso. É porque domingo passado eu não fui bater cartão lá no culto. Isso é um tipo de relacionamento. E você tem que decidir que maneira que você vai se relacionar com Deus na sua vida. Baseado no medo ou no temor. Porque antes disso vem uma outra coisa, chamada amor. Se você aprendeu a amar a Deus, você vai temê-lo. E o seu relacionamento com Deus não está baseado nessas 4 paredes aqui dentro. Ele sai lá fora, lá é o campo de batalha. Lá que vamos ser desafiados, se nós tememos ou não a Deus. Ou temos medo. É totalmente diferente. Aqui, meus queridos, Josué chama o povo. E ele reúne os anciãos, os líderes, os cabeças. E ele diz o seguinte, nós temos que confiar em Deus, Deus que agiu por nós. Se você confia, então você aprende a temer a Deus. E aí você pode servir, mas não se serve de qualquer jeito. Você serve agora a Deus como? Com integridade e com fidelidade. Essas duas coisas caminham junto de um coração que aprendeu a confiar, temer, e agora ele quer servir. Como que nós vamos servir a Deus? Com integridade e com fidelidade. Isso é fruto de uma resolução, gente. Não é algo que acontece naturalmente. Não é se o curso das coisas acontecer, deixar o curso natural. Não. Você só vai servir a Deus com integridade se você tomar uma resolução. E é muito prático isso. E é muito claro isso. E é muito simples de fazer isso. Josué diz o seguinte lá no verso de número 14. Ele continua dizendo, resolução e integridade. Primeiro, é uma decisão que é tomada no coração de fazer uma análise, de fazer uma busca, de garimpar a nossa vida, de fazer uma análise profunda, um verdadeiro autoexame, para ver aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não está de acordo naquele livro preto que nós carregamos, que lá atrás nós tomamos decisão, leva a sério esse negócio. Deus falou para Josué, pega esse livro aí, leva a sério ele, que eu vou ser contigo, para onde quer que você andar. Não tema, nem te assombres, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Mas antes Deus disse, leva a sério esse livro aí. Quando a gente pega esse livro e começa a fazer uma análise,
O que aconteceu? Josué precisou falar para o povo, primeira coisa, gente, vocês têm que tomar uma decisão, uma resolução no coração de vocês. A resolução era simples, deitai fora, diz aqui, os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates no Egito e serviu o Senhor. Vamos traduzir aqui para a gente, a primeira resolução que tinha que ser tomada. Resolução é a seguinte, eu vou fazer uma análise da minha vida. Vou fazer uma triagem. Nós, quando vamos tomar Santa Ceia, aquela frase lá é muito importante, examine-se, pois, o homem, e come e beba. Gente, qualquer um de nós, se fizer um exame na nossa vida, eu não sei, não é possível. Eu tenho tanta coisa que eu quero melhorar. Tanta coisa que eu tenho que tirar. Ele está falando assim, eu quero servir a Deus com integridade. A ideia de integridade, assim, é de coração inteiro. Será que o meu coração está dividido? Será que eu com um pé nas coisas de Deus, numa aliança com Deus, e com um pé em outra aliança? Se lembra daquilo que nós acabamos de ler durante o culto? Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Com Deus não tem meio termo, não tem em cima do muro. A ideia de integridade aqui é de totalidade do coração. De coração inteiro. Não de coração dividido. Nós temos que fazer uma análise. Eles tinham que ali tomar uma decisão. O que na minha vida está dividindo o meu relacionamento com Deus? O que está atrapalhando o meu relacionamento com Deus? É um exame próprio que eu faço. É uma análise que eu faço e você faz. É uma análise que eu não vou fazer na tua vida. É uma análise que não é para nós fazermos na vida de um do outro. É uma análise que eu faço na minha e você faz na sua. Porque, gente, relacionamento com Deus, olha, é tão pessoal que não dá nem para você se relacionar com Deus pelo seu filho, pelo seu cônjuge, pelo seu pai, pelo seu parente, por ninguém. É pessoal. É você e Deus. E ponto final. Não julgue pelas aparências, porque Deus já deixou um texto lá para você aprender isso. Deus não é como o homem que julga o exterior. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Não julgue pela aparência. Tem muita gente que julga pela aparência. Primeiro que não é para julgar ninguém. É para se autoexaminar. E só você conhece o que está dentro do seu coração. Mas quando a gente quer julgar pela aparência, a gente erra. A gente julga pela aparência, a gente é errado. Não julgue pelas circunstâncias na vida da pessoa. Porque Deus deixou um livro inteiro lá chamado Livro de Jó, para você ver que a pessoa que mais temia a Deus é a que mais estava sofrendo. Então não julgue pelas circunstâncias também não. Você vai errar. Você vai ver pessoas que aparentemente estão muito envolvidas com Deus, consagradas a Deus, circunstancialmente tudo indo de vento e popa, e pode ser que o coração esteja longe. O período em que o povo de Deus mais alcançou prosperidade é o período que eles mais viviam em promiscuidade, distante de Deus. Há períodos que o povo de Deus tinha um culto tão elaborado, tão cheio, que Deus falou assim, eu já estou farto desse culto. Vocês me adoram com os lábios, meu coração está longe de mim, porque Deus não julga nem pela aparência, nem pelas circunstâncias. Não, nada disso, gente. Pode ter gente que parece muito religioso, e as circunstâncias de tudo de vento em popa, e não tem nada a ver de vida com Deus. E pode ser que uma pessoa, aparentemente, não parece ser muito religiosa, não parece ser muito firme com Deus, aparentemente não me parece ser muito consagrada, não sei. Não julgue, você vai errar. Deus deixou vários textos na Bíblia para a gente não fazer isso. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Mas uma coisa você tem que guardar no seu coração. Ele manda você se autoexaminar. Examine-se, pois, o homem. Da mesma maneira que a Bíblia está carregada de textos, não julgue, não avalie, não olhe a vida do outro. Mas a Bíblia fala o tempo todo assim, olhe para si. Examine-se, pois, o homem. O salmista fala assim, Senhor, sonda o coração do irmão, vê se há nele algum mau caminho. É assim que está lá o salmo, né? Senhor, sonda o coração desse irmão, esse irmão está em pecado, está acontecendo a vida dele, e eu estou vendo, ele tem coisa errada. A gente vira amigo de Jó facinho, né? Mas a Bíblia fala, Senhor, examina o meu coração, e vê se há em mim algum mau caminho. Isso é servir a Deus com integridade. É ter coragem para chegar para Deus e falar, Senhor, olha o meu coração. Vê aonde ele está. Se ele está contigo ou não. Examine-se, pois, o homem. Faz uma análise. Retira o que desagrada a Deus. Deita fora. Joga. Arranca. A Bíblia chega a dizer assim, o que está atrapalhando? A Bíblia fala assim que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Mas a Bíblia fala que a gente tem que nos desvencilhar de tudo aquilo que, todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada. Eu tenho na minha, coisas que atrapalham a minha caminhada, e você tem na sua. E a Bíblia fala, examine-se, pois, o homem. Josué está chamando o povo para isso. Gente, vamos fazer o seguinte,
Cada líder aí, cada pai de família vai lá na sua casa resolver os seus problemas. Para de falar da vida do outro, da casa do outro, do outro lá que não educa o filho direito. Olha aquela mãe lá de jeito que está criando o filho. Olha aquele pai lá não está nem aí para os filhos. Para. José está falando o seguinte, vai lá para a sua casa. Vê o que está acontecendo dentro da sua casa. Resolve os problemas lá dentro. Examine-se, pois, você mesmo. E deita fora tudo aquilo que não pertence a Deus. É isso que ele está falando. Olha que coisa interessante. Nós temos, isso aqui é condição para a gente caminhar, gente. Tem uma hora que a gente tem que parar tudo e falar assim, se eu quero ser com Deus, se eu quero que Deus venha agir na minha vida, eu vou ter que fazer uma análise. E eu acho extraordinário. Quando essa análise é feita, olha que coisa interessante. Lá no capítulo 7, verso de número 12. Teve um momento em que o povo de Deus, alguma coisa não estava indo certo. E eles tiveram que fazer uma triagem. Tinha alguma coisa que tinha que ser tirada de dentro da nossa casa. Do nosso coração, dentro do nosso coração. E aquilo estava trazendo impedimento. E a coisa não estava indo. E aí a palavra de Deus veio para eles. E a palavra de Deus é dita assim, olha, vocês não estão podendo, ele diz assim, resistir aos vossos inimigos. Vocês viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Eu não vou ser com vocês, Deus disse. Se vocês não eliminarem do vosso meio a coisa roubada. Uma coisa roubada? Alguém roubou alguma coisa? Vamos ver o que aconteceu. Aí você vai lá um pouquinho para frente, no verso de número 14, eles tiveram que fazer uma triagem. Pela manhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará. Segundo as famílias. Família, o clã, a casa. E a família que o Senhor designar se chegará por casa. E a casa que o Senhor designar, se chegará homem por homem. O nosso relacionamento com Deus é individual. Começa aqui. No caso ali do capítulo 7, Deus, como foi dito assim, olha, examina e deita fora, vê o que está atrapalhando e tira. Tinha coisa que estava atrapalhando. E tinham famílias lá que é o caso aqui muito conhecido de Josué 7. Ele teve que ir lá examinar onde que estava o problema, e ele confessa que, no caso ali, foi uma coisa muito triste que aconteceu. No caso ali, foi um pai de família que cometeu um roubo. E ele tinha roubado que não era, tomou algo que não era dele. E ele, o ouro, mais uma série de coisas, uma capa, um monte de coisa que ele pegou que não era para ele pegar, não era dele, e foi uma coisa muito triste, muito errada que aconteceu dentro de uma família. E aí, então, foi necessário resolver esse problema primeiro, para depois eles continuarem caminhando. E às vezes é possível dentro da nossa casa, a gente fazer uma análise dentro da nossa casa, e vou ver onde que está o problema. E temos que resolver. Porque maquiar um problema não resolve. Passar maquiagem não dá, porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E às vezes o problema é de um relacionamento entre pai e filho. Às vezes o problema é de um relacionamento entre marido e mulher, que nunca foi resolvido. Coisas que precisam ser ditas, resolvidas e tratadas. A Bíblia fala que às vezes a gente tem que chorar e lamentar, converter nosso riso, né, em choro, nosso gozo em tristeza, se humilhar perante a vontade de Deus, que Ele vos exaltará. E às vezes, a família sim tem que se unir, se reunir e ver o que tem. E tirar as mágoas do coração. Essa é coisa errada que está acontecendo lá, precisa ser tratada, precisa limpar, precisa curar, precisa resolver. Então, primeira resolução, vamos fazer uma análise, uma triagem. Segunda resolução, se nós queremos servir a Deus com integridade, né? Agora, a segunda é a fidelidade. É uma resolução que é tomada. Ele vai dizer assim, olha, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, vocês têm que tomar uma decisão, ele fala. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então, é uma resolução. Escolhei hoje a quem servais. Era uma decisão que tinha que ser tomada. Por isso que eu digo, nesse caso, na sua casa, na sua família, tem que ter um líder, tem que ter um pai, tem que ter alguém, uma mãe que é líder, que vai falar o seguinte, começa comigo, e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeira coisa, se eu quero servir a Deus, eu tenho que aprender a confiar. Se eu confio, eu vou ter um relacionamento com Deus, real, verdadeiro, íntimo. Eu vou temê-lo, não ter medo, tudo é diferente. Vou aprender a temer a Deus. Se eu aprendi a confiar, a temer, agora eu vou servir. Mas como que eu vou servir? Com integridade, de coração inteiro e sendo fiel. Não dá para servir a dois deuses.
Está muito claro o texto aqui, ó, vocês têm que fazer uma escolha. Percebe que tudo que Josué está colocando diante das pessoas, assim, ó, você tem que tomar uma decisão. E aí ele coloca aquilo diante do povo. Vocês têm que escolher hoje a quem vos sirvais. É hoje, não dá para falar assim, olha, eu vou pensar esse mês aqui, ao longo desse ano, eu vou tomar uma decisão referente a Deus. Você vai ter que escolher hoje a quem você quer servir. E é por isso que ele termina dizendo, depois de tudo isso, gente, nós voltamos para o texto. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossa, agora eu cito essa palavra aqui com um pouco mais de respeito, né? Você vê que para ele chegar a dizer isso aqui, gente, foi uma vida inteira. Ele precisou aprender a confiar em Deus primeiro, confiar em todas as circunstâncias, às vezes até incondicionalmente. Ele precisou aprender o temor de Deus, não medo, temor, diferente. Ele precisou aprender a servir, agora eu e minha casa vou servir a Deus com integridade e com fidelidade. Aí sim, meu querido, eu quero fechar com você, primeira coisa, isso é um compromisso individual. Ele tinha que tomar, alguém dentro de casa tem que puxar esse carro aqui, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele começa, eu. Depois ele passa para o compromisso familiar, para o restante do clã. A minha casa servirá ao Senhor. Aí depois é que ele vai passar para todo o povo. Que ele reuniu todo o povo. Aí nós também serviremos o Senhor. Está lá no verso número 18. Quando todo o povo, então, finalmente, toma essa decisão. Então, eu, a minha família e a minha casa. Não dá para você chegar, não, olha, o dia que todos da minha casa, não. Tem que começar com alguém. Alguém tem que tomar essa decisão. Às vezes é a mãe, às vezes é um filho. Eu já vi muitas vezes começar com um filho, gente. Os pais não estavam preocupados com Deus, estavam com outras prioridades na vida. Os irmãos, às vezes um jovem. Eu já vi caso do seu caçula, o mais novo da casa. Deus tocou no coração, começou a fazer uma obra naquela vida. Ele desenvolveu a sua espiritualidade, aprendeu a confiar em Deus, a temer a Deus, e devagar Deus foi trabalhando. Foi tocando na vida dos pais, dos irmãos. Demora, é um processo. O ideal é que começasse com o líder, com cabeça. Quando o pai fala assim, ó, o Senhor é o seguinte, quem que é o líder espiritual na minha casa? Quando acontece alguma coisa, quem que é o primeiro a falar assim, vamos sentar e vamos orar? Esse é o líder espiritual na sua casa. Que pena que muitas vezes não é o homem que faz isso. Muitas vezes é a mulher que faz isso. Ô bem, ora aí, vai bem. Ô bem, toma conta da situação e vamos pedir direção de Deus para saber o que nós vamos fazer. O ideal seria que o homem tomasse a frente. O líder lá dentro. Ou será que é o filho que vai, pai, mãe, calma, pai, mãe, presta atenção. Vamos sentar, vamos se acalmar, vamos fazer uma oração. Às vezes tem filho que ensina para a gente, né? Quem que é o líder na sua casa? Quem que vai poder dizer assim, ó, eu, comece comigo, eu assumo essa responsabilidade. Agora, eu vou passar para a minha família. E a minha casa, serviremos ao Senhor. Tem que começar com alguém. Eu não sei com quem vai começar. Josué tomou essa decisão. Ele não falou, olha, a minha esposa, ela é uma mulher mais espiritual, sabe? Ela gosta de participar do grupo das mulheres. Ora lá pela gente, entendeu? Pede para as mulheres estar orando lá pela gente. Não. Ele falou, filho, vai ter reunião dos jovens lá, olha, coloca lá, o pai está passando por umas dificuldades, pede oração lá por mim. Ele não empurrou. Falou, o negócio é comigo, ó. Deus vai cobrar de mim. Quando houve problema lá na casa, nos primeiros pais, Deus chegou, falou com quem? Adão e Eva. Quem que ele chama primeiro? Adão, onde estás? Ah, mãe, quem que comeu do fruto proibido não foi Eva? Mas Deus chamou Adão. Vai chegar um dia que Deus vai chamar você, eu, pai de família. E vai chamar a gente na responsa. Você foi líder na sua casa? Você foi líder espiritual do seu filho? Você orava com ele? Você lia a Bíblia com ele? Você foi líder espiritual da sua esposa? Você pegou na mão dela e conduziu ela espiritualmente quando ela estava angustiada, quando ela estava com ansiedade, cheia de preocupações. Você para tudo, vamos orar. Deus vai perguntar para você um dia. Para mim e para você, nós somos líderes. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero que você feche seus olhos. E não examine a casa do seu irmão aí do lado, não. Não examine a casa do seu vizinho, de um parente, de um membro da igreja. Examine a sua casa. Eu vou examinar a minha. Vou fazer uma análise na minha vida. Começa com a minha vida pessoal. Eu sou líder na minha casa espiritual para os pais.
Aquele que não tem o pai em casa, a mãe é líder então, acabou. Não tem problema. Você é líder espiritual na sua casa? Coloque diante de Deus. Ah, mas sou só eu, filho, que sou da fé, meu pai não é, minha mãe não é. Não tem problema, filho. Começa com você então. Você vai dizer, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Coloca isso diante de Deus em oração. Vamos orar por você, vamos trabalhar com esse tema. Venha participar aqui na escola dominical com a gente, nesses estudos que nós vamos fazer ao longo dos meses. Vamos participar junto aqui na igreja, vamos colocar em oração a sua família. E vamos lutar, gente. Lutar. Quem é chamado para servir a Deus, falar para você, não é sombra e água fresca não, é luta, 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 até o fim. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Ó Pai querido, nós precisamos tomar uma decisão, Senhor, na nossa vida. Não dá para ficar com um pé em cada barco. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ir levando a vida na filosofia de Zeca Pagodinho. Vida leva eu. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Se tem alguém aqui que tem levado a vida com Deus desse jeito, Senhor, eu peço a Tua misericórdia essa noite. Que haja uma resolução no coração, Senhor. De ser como Josué, eu, chamar para si essa responsabilidade. E a minha casa, serviremos ao Senhor. É com temor, ó Pai, que nós falamos isso. Porque quem somos nós? Somos tão fracos. Somos tão limitados, Senhor. Se o Senhor não segura nas nossas mãos, nós não conseguimos, ó Pai. Se o Senhor não nos ama primeiro, nós jamais te amaríamos, Senhor. Mas tira do nosso coração, então, o medo. Porque o medo envolve castigo. Tira do nosso coração todas as filosofias erradas, ideias erradas, que muitas vezes nós mesmos construímos, Senhor, acerca de Ti e do nosso relacionamento, que às vezes é baseado no medo, no pavor, e não no amor e no temor. Eu peço em nome de Jesus que essa noite nós possamos voltar o nosso coração para Ti, esse Deus de amor, esse Pai que está de braços abertos, Senhor, para nos acolher, para nos receber, para nos confortar, nos dar ânimo, Senhor. E como Ele disse para Josué, não temas, nem te atemorizes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. E precisamos caminhar com o Senhor nesse mundo, Senhor. Caminhar contigo, ó Pai, no coração. Tomar uma resolução de servir a Ti, junto com a nossa casa, com a nossa família, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui essa noite que ainda não tomou uma decisão no coração, Senhor, de Te seguir, de seguir os passos do Senhor, de andar contigo, Senhor, de liderar a família, de servir a Ti, Senhor, junto com a sua casa, que essa noite, Pai, seja hoje, precisamos escolher a quem queremos servir. Eu Te peço em nome de Jesus, por cada casa aqui representada. Eu peço por aquelas mães, ó Pai, que muitas vezes não tem o pai, não tem ele como líder espiritual, muitas vezes ele nem conhece o Evangelho, ou mesmo não tem, porque ou separou, ou é viúva. Eu peço em nome de Jesus por essa mãe, que tem um grande desafio pela frente, de muitas vezes criar os filhos, Senhor, e transmitir fé, esperança, ensiná-los a confiar em Ti, a temer e não ter medo, a amar, confiar, temer e servir. E assim, ó Pai querido, eu Te peço pela vida de cada família, Senhor, e que possamos todos juntos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.